Da mesma maneira, tentaram fazer uma comparação esdrúxula com relação ao caso do deputado Glauber Braga. São coisas completamente distintas. Aqui nós estamos vendo uma pessoa que está sendo condenada por algo que não fez, que não tem nada que prove que ela fez, que ela não é mandante. No caso do deputado Glauber, em que pese possa haver divergências, o fato é que houve uma conduta, houve uma ação, ainda que possa ele invocar a questão da legítima defesa, mas o fato é, tem, inclusive, câmeras que demonstram que ele expulsou um militante ao chute. Então, é um caso concreto. Se existe alguma dúvida, é só na cabeça dos bolsonaristas. Eu reitero, a Carla Zambelli foi julgada e condenada. E desde a semana passada, quando o relatório do Diego Garcia foi apresentado, vocês tentam transformar a CCJ no tribunal. Como se aqui fosse o lugar de ouvir as testemunhas, como se aqui fosse o local de arrolar as provas que estão no processo. E já não é mais aqui. Ela já passou pelo processo judicial. E não só passou pelo processo judicial, como foi condenada, está presa em outro país. O debate é uma deputada presa em outro país, sem internet, pode exercer mandato. Seria uma forma de mandato EAD sem internet. É surreal. É realmente surreal que tem alguém que defenda o indefensável. E mais surreal ainda, demagógico, absurdo, é de fato comparar com o incomparável, que são os absurdos que nós estamos vendo na Câmara dos Deputados. A escolha golpista da pauta do presidente Hugo Motta, que não tem mais condições de seguir presidindo o parlamento. Um presidente que corta o espaço da televisão, que nunca aconteceu, nunca. Que agride jornalistas a seu mando e coloca todos para fora do plenário, para fazer inveja à ditadura. Agride parlamentares. Eu nunca vi, presidente, um parlamentar ser agredido nessa casa. Uma vez, nós éramos 60 parlamentares fazendo um evento e um ridículo da extrema-direita parou com os braços abertos na frente, tentando inviabilizar o nosso evento em defesa do povo palestino. E nenhum policial da DEPOL tocou um dedo nesse parlamentar. Nós tiramos ele. Porque nós não aceitamos provocação. Quando o Glauber reage a um provocador profissional que durante 7 vezes o perseguiu, inclusive no local de trabalho, é mais do que legítima defesa. É autodefesa e a garantia da sua integridade e da memória da mãe que estava acamada e que veio a falecer 10 dias depois. O Glauber nunca teve um processo por golpismo, por invasão de sistema judicial. O Glauber nunca teve um processo por corrupção. O nome do Glauber e de nenhum parlamentar do PSOL vocês vão encontrar nas planilhas do orçamento secreto. O Glauber não tem relação com os dirigentes do Banco Master, com Daniel Vorcaro. Não tentou fazer negociata com o PRB, ao contrário, lutou contra a negociata assim como eu. O Glauber não aparecerá em nenhum processo de roubalheira, de tráfico de influência e de uma série de condutas. Ah, mas tem um outro. De assassinato, como foi o caso do Chiquinho Brazão, que teve um mandato cassado por decisão da mesa e não pelo colegiado do Conselho de Ética para preservar os direitos políticos de um assassino, de um mandante de um assassinato político, da companheira Marielle Franco. Só para pegar um caso recente. O Glauber não obstruiu o plenário 48 horas com esparadrapos ridículos na boca para tentar votar a PEC da bandidagem, para preservar políticos corruptos e de todos os outros crimes com voto secreto.
Acho que a minha fala deve estar incomodando aí poderes ocultos. Olha, por nós estamos tranquilos de estar do lado certo da história. Nós não aceitamos ser chantageado, ameaçado e, ao mesmo tempo, colocar como comparáveis casos absolutamente incomparáveis. Até os comentaristas, jornalistas estão falando o absurdo que é a forma como o Hugo Mota tem tratado os deputados da esquerda e os deputados da extrema-direita. Obstruíram o trabalho da Câmara 48 horas. Nada pôde ser votado. Porque eles queriam votar PEC da bandidagem e anistia, ou seja, obstruir o trabalho da Câmara para defender golpistas e criminosos. Nenhum dedo foi tocado. Tratados a pão de ló. Não respondem nada. Depois, diante do ridículo que ficou, se enviou para a corregedoria, a gente sabe que vai dar em nada, que vai dar em pizza. O Glauber senta durante a sessão, mantém a palavra rodando para os seus colegas, ou seja, não inviabiliza os trabalhos da sessão, como um protesto político contra a anistia e contra a perseguição que ele vem sofrendo de forma reiterada nessa Câmara, por ter denunciado o orçamento secreto, por ser uma voz firme em favor da defesa dos trabalhadores, e é espancado. Que foi isso que aconteceu ontem. E quando o presidente bota na mesa o processo de uma foragida do Brasil, porque está presa na Itália, aliás, pelo governo da extrema-direita, quem governa lá é a extrema-direita, mas foi presa, porque foi condenada pelo judiciário brasileiro. E nós queremos que seja extraditada. E coloca na mesma pauta o processo do Glauber, para tentar dar um sinal de igual, como alguns deputados bolsonaristas tentaram nos chantagear aqui, dizendo, porque eu sempre disse que não ia votar contra o Glauber. Todos votaram contra o Glauber, aqui no Conselho de Ética, e votariam igual. Porque vocês têm medo da esquerda socialista. Porque uma voz como a do Glauber, como a nossa, incomoda a extrema-direita. E, lamentavelmente, muitos deputados, não só a extrema-direita. Porque senão não teria sido aprovado aqui na CCJ um processo eivado de vícios, com cerceamento do direito à defesa, de um parlamentar que nunca sofreu nenhum processo judicial por roubalheira ou por tentativa de golpe. Ao contrário, sempre enfrentou a corrupção. E agora figura como segundo colocado nas pesquisas ao governo do Rio de Janeiro. Olha que coisa! O mandato ameaçado. E colocado junto com uma presidiária. Como se a mesma coisa fosse. Não é. E não vão usar o processo do Glauber para nos chantagear. Porque nós não estamos sujeitos à chantagem, à venda e à intimidação. Segundo lugar, nós sabemos que existe uma ofensiva golpista de uma construção eleitoral para 2026. Aliás, o Bolsonaro é muito covarde. Não aguentou ficar 18 dias no xirindró, que topou votar a dosimetria. A mesma que ele não queria votar para diminuir a pena para os transloucados, ou melhor, malucos. Foi ele que chamou os apoiadores dele de maluco, não fui eu. Mas ele não queria votar redução de pena para os malucos. Agora que ele está preso. Agora que ele está preso e lança a candidatura do Flávio Bolsonaro, rapidinho um acordão foi feito nesse andar de cima para reduzir penas drasticamente. No Brasil, será mais gravoso um furto simples do que tentativa de golpe. Um furto de celular, a pessoa vai pegar maior tempo de regime fechado do que um golpista. E não é só golpista. Chegaram a imprimir no Palácio do Planalto um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, mas são tão inteligentes, tão gênios, com J, esses gênios, né? Tão gênios, que imprimiram no Palácio do Planalto. O Mário Fernandes, mas olha... E esses aí vocês querem que fique 2 anos e 4 meses na cadeia. E que rifam, sim. Eu tenho que fazer essa consideração. As mulheres deles mesmos. Porque o Bolsonaro atribuiu a derrota em 2022 a Carla Zambelli. Diz que a culpa foi dela. Não da forma como ele tratou a pandemia, não a inflação, não a alta dos alimentos, não a indignação do povo brasileiro. Uma demagogia, nós sabemos. Ele perdeu porque o povo não aguentava mais.
E segue perdendo em todas as pesquisas de opinião, porque esse é o medo deles. O Lula é favorito em todas as pesquisas de opinião, tem que tentar que não seja o Lula presidente. E hoje saiu mais uma. Mas atribuiu a Zambelli. Mas não basta ser mulher. É preciso defender as mulheres. Mulheres que querem dar golpe para que tenha tortura contra as mulheres que defendem as liberdades democráticas e os trabalhadores não merecem a nossa solidariedade. Merece a nossa solidariedade quem tem compromisso de classe e de luta. Então também não use esse argumento conosco. Não usem porque não funcionará. E eu concluo dizendo que nada mais me espanta no Congresso inimigo do povo. Porque esse é o termo de um Congresso que votou ontem no Senado marco temporal, que votou anistia durante a madrugada, 3 horas da manhã. Que vergonha! Votando anistia para golpista. Que tenta caçar o mandado Glauber, que estão no andar de cima preocupado com as emendas, fazendo negociata, etc. Nada. Ah, derrubada dos vetos do PL da devastação. Nada me surpreende. Nada me surpreende. O barulho dos cuis não surpreende. O que surpreende, às vezes, é o silêncio dos bons, como diz a frase célebre. Quando a Câmara segue atuando sem a pressão e a mobilização do movimento de massas, é isso que acontece. E nós temos que fazer como fizemos na PEC da blindagem. É rua. É povo na rua contra o Congresso inimigo do povo. Domingo, 2 da tarde. Todas as ruas para enfrentar, denunciar e batalhar contra a anistia para golpista e a favor de mandatos populares como o do Glauber e de interesses populares como o fim da escala 6x1, a taxação das grandes fortunas, e concluo mesmo, para dar uma parte, pela vida das mulheres. Enquanto as mulheres brasileiras estão marchando para viver diante dos feminicídios, o presidente está dando anistia para golpista. Que vergonha! Que vergonha!